Agô, bom dia. Bença meu pai. Abençoe os cargos da casa. Abençoe Ezequedes, os Iaôs, Abiães. Olha, nos abençoe. Bom, eu sou a Rebeca Souza, né? Eu sou uma mulher perita de Candomblé. E estou trajando meu ojá para cobrir meu ori. Sou uma Ekede, logo eu trago minha toalha. Estou usando uma bata bordada, uma saia e um pano da costa cobrindo meu ventre, também bordado. Uso um idé, um ibó e um relógio, né, que são acessórios, e um brinco, como toda mulher, Iabá, filha de um Iabá, toda enfeitada. Eu quero agradecer, antes de mais tudo, pelo convite. Viu, minha filha? Muito obrigada. Meu pai, muito obrigada pela indicação e confiança, né, em representar nossas mulheres, né, do terreiro. Sou Rebeca Souza. Aqui? Pronto. Tá melhor agora? Obrigada. Eu sou Rebeca Souza, sou uma Ekede, né, sou empreendedora, sou proprietária do Espaço Unira, Bem-Estar, Bem Viver, coordenadora executiva do grupo de mulheres Axéim e, além de ser Ekede, eu tenho um cargo de Iaucimuru. Muito obrigada. Bom dia. Toma a benção, meu pai. Peço agô para poder falar a benção meus mais velhos, as minhas mais velhas, meus iaôs, meus zabiães. Eu me chamo Maria da Conceição Souza, sou Ekede daqui dessa casa, Ekede Tanã. Estou trajando um ojá estampado, colorido, porque gosto de coloridos. Um vestido colorido também, com a minha conta de olhar também. Trago de adereço um ibó e os brincos de Ossan, né, que eu não posso deixar de estar com meu pai. Verde. O pano da costa branco e a de Ekede branca também, porque tem que mostrar quem sou eu aqui dentro, né? E uma babucha verde. Eu sou uma militante, eu sou de militância, sou da Frente Nacional Macota Valdina, sou uma das fundadoras. Também sou da coletiva Abaiomi, que toma conta de mulheres que sofrem genocídio, cuida de mulheres desse tipo, e sou da Rede de Mulheres Negras da Bahia. Hoje, muito feliz, apesar de nervosa, para fazer essa fala aqui, falar do meu desempenho como mulher de terreiro, esse dia, no Dia da Mulher. Obrigada, meu pai, obrigada, Balquê, obrigada, minha. Mais uma vez eu peço agô, a bênção ao meu pai, a bênção a todas as mais velhas, as mais novas. Eu sou Laísa Gabriela Oyalodá, coordenadora executiva do projeto Ocandudu. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar de número 195, do dia 8 de julho de 2022. A nossa segunda temática do dia é a seguinte: matriarcado, o papel das mulheres pretas como lideranças no candomblé e a sua importância para a comunidade. Neste encontro, nós vamos destacar e valorizar o papel das mulheres que atuam como lideranças na preservação das tradições. Serão abordadas as suas conquistas e os principais desafios enfrentados dentro e fora do terreiro.
Vamos discutir quais estratégias as mulheres utilizam para garantir o respeito aos seus direitos enquanto sacerdotisas, equedes, ebames e aos, incluindo ações como educação, fortalecimento de redes de apoio, ativismo, combate ao racismo religioso e participação política. E para a abertura dessa fala, eu convido minha mãe Rebeca a iniciar. Bom, vamos descolonizar, né, a nossa mente feminina, né, a mente de mulheres pretas de Candomblé, né, porque na reflexão da primeira fala, pelo que percebi, fizeram questão também de nos matar por dentro, né, de deixar os nossos corpos em coma, sem saber quem somos nós, né, sem saber da nossa essência, da nossa história. E nós somos protagonistas, né, da nossa história. Sabemos que o Candomblé ele é matriarco, ele é uma religião que são as mulheres, né, que são as líderes dessa religião, as sacerdotisas. São poucas casas, né, que tenham homens como sacerdote, como é na nossa casa. Mas a minha pergunta, né, abrindo logo minha fala, dentro da política, da perspectiva da política, quem de vocês, mulheres pretas, já votou em mulher preta? Né? Pode levantar a mão, viu? Quem quiser. 2, 3, 4. Dentro dessas mulheres pretas que vocês votaram, elas eram de Candomblé? Desculpa, esqueci de levantar minha mão. Eu também votei. Elas eram de Candomblé? Eram de religiões, de matriz africana? Mas era evangélica, né? Era. Pronto. A primeira fala de meu pai ressaltou a bancada evangélica, né? As mulheres evangélicas, elas são bem articuladas. Quando querem eleger, né, tanto um homem ou uma mulher, né, elas são bem articuladas. E eu observo que na nossa casa, a maioria são mulher, né? E o Babalquê tem condições de sair uma mulher eleita daqui de dentro, né? Nós somos maiorias, né? Nós somos grandes. Mas, como eu falei na minha fala, foi nos ensinados eu não queria usar o termo matar, não, mas eu queria usar outro termo, mas enfim, foi nos ensinados a não sermos capazes de nos representar, né? Por isso aí vocês veem nas escolas de samba, né, que a maioria das rainhas são brancas, que representam o samba que é nosso. Oh, que ironia! E na política não é diferente. E tudo envolve política, viu, gente? Por isso que eu estou indo e voltando, porque tudo envolve política. Eu sou muito em dizer que não se discute política, porque na certa vão falar de seus candidatos. Não, política é isso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma política. Eu estou na condição de representar vocês na minha fala. Então, isso aqui é política, né? Então, assim, foi nos ensinados a não nos representar, em si, só a mulher branca, né? Tanto que as deputadas, as vereadoras, vocês podem ver que são mulheres brancas. E 4% ou 3% são mulheres pretas, né? E se for pegar essa porcentagem de 4%, 3%, 1% é de Candomblé, 1% é de religião de matriz africana. Então, assim, porque foi nos ensinado a nos sabotar, né? Quando uma mulher preta se ressai, automaticamente a outra sabota. Porque foi nos ensinado assim. E como diz meu pai, é difícil, né, descolonizar a mente feminina, inclusive quando se trata de uma mente de mulher preta, né, é muito difícil. Então, assim, trazendo esse projeto, né, do Ocandudu, nós somos responsáveis em salvaguardar, né, salvaguardar e representar essas mulheres. Então, voltando aqui ao nosso terreiro, como nós somos a maioria, nós sim somos capazes de escolher uma mulher que possa nos representar nas câmaras de vereadores, deputados, enfim, dentro da política, porque nós somos a maioria, né? Oxum é considerada, né, a dama da sociedade. Mas por que ela é considerada a dama da sociedade?
por ela ser meiguinha, um amorzinho. Não, é porque ela é astúcia, é inteligente, né? Eu trouxe até um texto falando sobre ela aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Oxum é associada à sabedoria e à diplomacia, sendo uma figura que equilibra o poder com sustentabilidade na política. Isso reflete na necessidade de líderes que saibam negociar, mediar, confrontar, competir emocionalmente e presencialmente. Oxum na política pode ser vista tanto na forma de inspiração espiritual e simbolicamente, quanto na luta de líderes em movimento que buscam um mundo mais justo, equilibrado, próspero para todos. Então, por ser assim, Oxum é a dama da sociedade. Ela é a primeira Iabá a confrontar os homens e a impor e a dizer, sim, mulher também sabe decidir, mulher também tem o direito de fazer as suas escolhas, né? E com essa fala de Oxum, eu pego, né, que nós, mulheres pretas de Candomblé, que possamos nos inspirar em Oxum e saber decidir as coisas, os nossos territórios, saber defender os nossos, né, as nossas, o nosso povo, que a gente saiba fazer isso. E que nós, mulheres, donas dessas saias, já que o Candomblé é matriarcado, né, que possamos ocupar os espaços de poder, porque nós temos esse direito, já que nós trazemos um mundo em nosso ventre. Então, nós somos esse mundo, né? Ai, me perdi, desculpa. Então, para que a gente para que podemos entender o que é política, é preciso também entender o significado da palavra política, né? Política é a arte e a ciência de ser líder, de organizar um grupo, o que o Candomblé perfeitamente faz o tempo todo, se vocês observarem. Candomblé, gente, é política o tempo todo. Vamos lá. Meu pai é o líder, é o nosso sacerdote. Os cargos são os deputados. E os vereadores são as ebames, os iaôs e os abiães para compor a Câmara. Então, isso é política, né? A gente faz política o tempo todo. Então, não adianta dizer, eu não quero discutir política. Discutir política, gente, é discutir ações afirmativas, é discutir o seu lugar no poder, aonde você cabe, né? E o tempo todo eu fico refletindo sobre as falas de meu pai, sobre as falas de Vanessa Oreuá, né? Sobre as falas da minha filha aqui, Laísa Gabriela. Né? Então, eu fico refletindo sobre as palavras de meu pai boiadeiro, quando ele chama nós mulheres, quando ele chama a nossa atenção em defender as nossas saias. Muitas da gente não entende o que ele quer dizer, mas é isso. Ele chama, né, para nos defender, para a gente se autorrepresentar. E quando você é indicada para representar um grupo, um povo, aceite. Aceite. Sabe por quê? Porque a pessoa que indicou sabe da sua capacidade. A gente precisa parar desse medo. Eu tive medo, eu não vou mentir para vocês, não. Quando eu recebi o convite, eu disse o quê, minha filha? Fala, pode falar, eu não tenho vergonha, não. Ficou receosa, a princípio, né, devido à temática, mas como eu bem pontuei para ela, para minha mãe, que a gente precisa entender que a gente é capaz de desenvolver e que dentro do que é feito aqui, dentro do que é realizado dentro do Babaoque, a senhora sabe muito bem o que é fazer articulação. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é uma articulação. Uma articulação, né? Exatamente. Para que a gente consiga entender o nosso espaço, o nosso local também, de fala, dentro de todo esse contexto. Isso. A gente precisa quebrar o tabu de achar que só o homem tem um dom da fala. Não, nós também temos. A gente precisa parar de pensar que só o homem pode ocupar o lugar de poder. Não, nós também podemos. Né? Não é à toa que já tivemos presidente mulher. Não é à toa que já tivemos uma prefeita há muito tempo atrás, acho que 1900, e que tivemos Lídice da Mata como prefeita. Né? Então, nós temos hoje, não é uma mulher preta, mas são deputadas. Né? Desde quando mãe entrou no grupo da Rede de Mulheres e a Balmin, que eu parei em votar de homem. Não é ser feminista, não, gente, mas é por entender que eu preciso de uma representante
né? E eu não voto em qualquer mulher, não. Eu voto, na minha gente. Eu voto em gente como a gente. Porque o que a mulher branca vai entender as nossas necessidades, a mulher branca vai saber o nosso histórico, nossa história, quem é protagonista, ou eu ou ela. Lógico que sou eu. Então, eu preciso votar em quem conhece a minha história. Eu preciso votar em quem sabe, né, as nossas vivências, o dia a dia de uma mulher preta, a favelada, que mora em favela, em periferia, que saiba das nossas lutas, que tem mãe solo. Né? Muitas vezes essas mulheres são mães solo, cuidam dos seus filhos, são chefes de família. Então, a gente precisa dessas mulheres no poder para nos representar e defender os nossos direitos. Uma mulher branca não vai saber disso, não. Uma Alphaville vai me representar? Lógico que não. Ela não vai saber da minha luta, não vai saber quem é nosso povo. Então, é preciso. Quando meu pai chama a nossa atenção em ocupar os espaços, é sobre isso. É sobre isso aí. Eu demorei, viu, meu velho, a entender. Não vou mentir, não. Mas, como diz meu pai boiadeiro, a fruta só dá no tempo certo. E eu me esforcei a entender o que o senhor falava. E hoje eu entendo o que é. E, através desse convite, né, que veio, fiquei muito receosa, fiquei com medo. Né? Eu conversei muito com o Exu, eu conversei com o Oxum. Eu disse, minha mãe, a senhora é uma dama da sociedade, me ajude. Eu conversei. E a ponto de desistir já. Mas, como eu falei logo no início da fala sobre Exu, Exu é ousadia. Eu sou uma mulher de Oiá, a mulher de Oiá ela é ousada. Então, mantive o convite, estudei, pesquisei, falei, chorei, mas estou aqui, no lugar de poder, no lugar de fala, sendo ouvida pelo meu sacerdote, sendo ouvida pelos ogãs e por vocês, mulheres pretas. Né? E que a gente não pode recusar jamais um convite desse. Principalmente quando a gente atinge maior idade no Candomblé, que a gente sabe a luta que é. Quem já arriou a obrigação de 7 anos sabe a luta que é arriar uma obrigação de 7 anos. Depois disso, a vida só continua. Né? Mas sabe o que é chegar na diplomacia, que é uma obrigação de 7 anos, gente, é chegar na diplomacia, independente se é Ked, Ogã ou Iaú. É chegar na diplomacia da religião. É você começar a abrir a boca e defender e representar um povo. E isso tudo, até a obrigação da gente, é política. Que a gente chega para meu pai para conversar, quero arriar minha obrigação. Meu pai vai ver datas, vai convocar os cargos, vai sinalizar tudo direitinho. E isso tudo é política. Até isso é política. Então, eu pergunto a nós, né? Eu falo nós porque eu também me incluo. O que a gente está fazendo para os nossos jovens, a educação dos nossos jovens? Nossa casa ainda é considerada como nova. Eu tenho uns amigos meus que já são de Candomblé, né, iniciados. Ele diz assim, nossa, Rebeca, o seu sacerdote é tão novinho, sua casa é tão nova. Então, nós somos considerados ainda novos. Como diz meu pai, já velho no santo, né? A gente já tem idade no santo, mas na idade civil nós somos novos ainda. E aí eu pergunto, né, que novo tem energia. O que é que nós estamos fazendo para a educação dos nossos jovens? Para ser representatividade para a menina Monique, a nossa Ekede caçula, para os nossos ogães caçula, né, para os nossos jovens. O que é que nós vamos fazer para a educação? Como vamos nos articular dentro dessa perspectiva de vida, né, para conduzir a vida desses meninos que se iniciaram agora? Nós somos representatividade para eles, nós somos a esperança, sou o espelho, né, para eles. E como diz meu pai, a esperança é que a casa, a nossa religião continue. Né? Então, aqui nós temos muitos professoras, meu pai, né? Como é que a gente vai se articular no meio disso tudo? Já que nós temos doutores, mestres, né? Na área de saúde, nós temos enfermeiras, fisioterapeutas. Como é que a gente vai se articular para fazer isso? Então, assim, um projeto como esse é de suma importância, né? Relevante para a educação desses jovens, né? Que a gente possa ser... nós somos o espelho para eles, principalmente nós que, quando atinge a maior idade no Candomblé, que chega a arriar a sua obrigação.
né? A senhora, a Rio agora, que confirmou seu próprio filho, ela não está aqui, mas Olomim também. A gente já precisa pensar nisso, porque somos nós que vamos conduzir a vida deles. E como é que vamos conduzir? Isso tudo é política, isso tudo é articulação, o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando um convite desse chegar, né, não diga não, diga sim. Né, vamos quebrar esse tabu de que foi imposto para a gente dizer que nós nos representamos sim. Né, nós somos representatividade. Não é à toa que quando se falou em Exu, né, que Gabriela falou da fala, tal, todo mundo me olhou, porque você já entende que eu sou a representatividade de Exu, né, a figura de Exu. E se eu não fosse falar, como é que vocês iam me respeitar? Também tem um respeito, né? Então, é sobre isso, é sobre ter esse poder e saber manusear esse poder a nosso favor, né? Que possamos ter ousadia para isso, para levar, para nos articular. E quando eu falo em eleger uma mulher, né, eu já estou pensando no futuro, porque há muito tempo que eu venho pensando nisso. Não é de agora que eu venho pensando. Né? Eu já até conversei com algumas pessoas. Pô, a gente somos a maioria, por que a gente não elege? Né? Agora, precisa ser uma mulher daqui. Como eu falei, quando sai um vereador, um deputado, é para representar um povo. E nós somos a maioria. Aí vocês vão me dizer, mas a maioria mora em Salvador. Mas uma boa parte que mora em Salvador já morou aqui. E entende as nossas necessidades. E as necessidades da comunidade, né? do entorno. Então, e aí, eu nunca sentei para conversar isso com meu pai boiadeiro. Nem com meu pai está sabendo agora. Mas é importante. De suma importância a gente ter essa representatividade. Nossa representatividade no Recôncavo. Principalmente no Recôncavo, né, onde nossa casa é o endereço da nossa casa. Então, que possamos ter a leveza, a ousadia, né, que possamos ser que nem Oxum, a dama da sociedade, que possamos entender o que é representar um povo e o que é espaço de poder. Obrigada. Eu aproveito, né, para novamente trazer essa discussão. A senhora falou um pouco acerca dessa questão da estratégia da gente se reconhecer, né, entender o nosso papel, ter essa ousadia. E algo muito interessante no contexto, né, das mulheres dentro do candomblé é as estratégias que é utilizada pela maioria dessas mulheres, principalmente assim pelas que são yaorixás. Diante das problemáticas que existem dentro de um contexto social, desde a questão do racismo, a questão do machismo, a outros paralelos. E, recentemente, a gente teve alguns casos, tanto no Rio de Janeiro quanto recentemente lá em Salvador, de espaços de terreiros que estavam sendo invadidos por traficantes evangélicos, né? E as estratégias que essas yaorixás estavam utilizando para, não que elas tenham vergonha de cultuar o sagrado, mas pensando no sentido de proteger os próprios filhos, né? De ter que sair daquele espaço e ir para um outro local por questão de segurança. Então, no passado, né, 1960, 70, tinha essas questões, na época que a polícia invadia o candomblé e tinha toda aquela problemática a ponto de algumas mães de santo se vincular com o presidente, até com Getúlio Vargas. Teve uma questão assim. Então, desde muito tempo, as mulheres estão sendo estratégicas nesse ponto. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. A senhora que está à frente, né, de uma instituição, a senhora que está ativamente o tempo todo nessa dinâmica, eu queria que a senhora trouxesse um pouco da sua percepção, né, da percepção da senhora, dentro desse contexto. O que é que a comunidade tem feito? O que é que tem buscado? Quais são as discussões que vêm sendo apresentadas através dessa militância, digamos assim?
Bom, primeiro eu quero dizer que eu comecei na militância desde os meus 15 a 16 anos por aí. Então eu ainda não fazia parte de terreiro. Eu comecei na militância porque eu queria ir para a rua, mesmo sem eu saber que eu era uma filha de Oiá, não sabia nem o que era. Então, eu nunca gostei de ficar presa. E eu, como comecei a trabalhar cedo nas casas dos outros, eu vivia presa. Então, para poder sair, eu inventei tomar cursos, participar de grupos de igreja. Hoje eu vou encerrar minha vida aqui dentro de um terreiro, mas eu comecei na Igreja Católica. Minha militância eu comecei no grupo Hugo Rossini. Acho que nenhum de vocês aqui conheceu, e se Yara tivesse aqui, mas Pérola ia saber. O Hugo Rossini era da Igreja da Boa Viagem. Então, eu fiz parte de lá. Era um grupo de jovens, eu era jovem na época, apesar de ser a mais velha de todos os jovens. Fiquei muitos anos lá, depois que comecei a ter meus filhos e a trazer para cá para Salvador, para criá-lo e botar na escola, aí comecei a frequentar outros grupos. Como eu fui primeiro para Um Negro, e foi lá na Um Negro que conheci também Lindinalva de Paula, e que aí fui dando continuidade. E levei eles também para ir a me acompanhando, sempre dizendo e mostrando a nossa vida como era. E daí fui aprendendo nas falas das mulheres, dessas mulheres negras que eu ouvia, que eu fui aprendendo e sabendo o que era o que eu representava dentro desses grupos. E aí, vendo... daí tive a necessidade de vir para o candomblé, por causa do problema de saúde de meu filho. E a primeira vez que conheci o candomblé foi com... Como é que se chama? A zeladora era uma mulher. E eu conheci, era lá no São Bartolomeu, a casa era de Iemanjá. E aí eu via como ela trabalhava lá com os filhos, com tudo, e aí eu via a responsabilidade dela com aqueles filhos. Eu olhava assim, eu disse, meu Deus, Deus é mais. Eu não quero isso para mim, não. Tu é doido? É muita responsabilidade você se responsabilizar por todos os filhos que já tinha na casa, porém, e quem chegava. Entendeu? E aí que eu ficava só observando e via e passei a ver a diferença de uma casa para outra, de nações. Eu não tinha ainda noção do que eram as nações. Aqui dentro foi que eu vim aprender o que eram as nações, Angola, Jeje, e aí que eu vim passar a aprender. E foi aqui que eu passei a ter os entendimentos do candomblé, porque o que eu tinha era outro. Era falar mal mesmo, e quando eu fui avisada que eu tinha que trazer meu filho para dentro de um candomblé para fazer o que ele precisava, eu fui, não nego para vocês, não, fui para a igreja, e lá, no momento em que o padre suspendeu o Santíssimo, eu pedi ao Santíssimo que me orientasse e me mostrasse um local onde eu pudesse trazer meu filho, que o que eu queria era a saúde do meu filho. E aí, numa dessas, eu tive várias outras casas. Eu acho que eu fui testada, e cada uma me pedia valores exorbitantes.
tinha para dar. Então, eu fui e aí voltei para o local onde me mandaram que eu fosse procurar, e foi aí que eu conheci minha irmã, Gitolaê, Ayabacé, minha irmã Nau. E foi na época ainda que ela estava grávida do nosso filho ali, João, nosso Ogã João. E aí ficou a nossa amizade. Ficou a nossa como mãe, por isso que eu digo a ele, meu filho, eu sempre chamo ele meu filho, porque foi a eles que eu conheci, foi eles que me trouxeram para aqui. Eu voltei lá onde a gente frequentava e disse que eu ainda não tinha encontrado local para cuidar do meu filho. E aí eles disseram, não se preocupe não, que a gente vai arrumar o lugar, a gente vai... falou com Nazaré, e Nazaré foi quem me trouxe e me apresentou o meu pai. E aqui fiquei até hoje, porém, e sempre acompanhando todos. Aí eu dizia assim, alguém me perguntou uma vez se eu morava, por que eu morava em Salvador e com tantos terreiros em Salvador, eu vim parar aqui. Eu virei para elas e disse, eu não sei. Eu não sei porque quem me levou foi uma irmã minha, foi uma amiga minha, onde eu conheci, e que ela me disse que conhecia a pessoa e iria me levar. Então, eu confiei, a minha confiança foi nela. E aí, era aqui no Recôncavo, entendeu? E eu vim, chegando aqui, foi aí que a primeira vez que eu vim num terreiro que o sacerdote era um homem. E aí eu ficava assim olhando, sim, mas quando eu cheguei, eu falava no meu pensamento. Olhava para ele e falava no meu pensamento, né? Que nas outras casas, os homens, eu não entendia. E aí, esse não. Ele disse, esse é diferente. Por que será? Eu ficava me perguntando, por que será que ele era o diferente do que eu via nas outras casas? Mas tudo bem, deixava para lá, eu não perguntava nada e ficava na minha, e aí vim saber o que era hétero, o que era homossexual, o que era... Daí que eu vim aprender, daí que eu vim entender o que era. E aí que eu soube, e aí eu disse, não, a minha casa tem o meu babá. Aí eu sempre dizia, é o meu babá. E fiquei, dei continuidade. E eu disse a ele, ainda fui ousada e disse a ele, pai, eu vou ficar aqui, ó, seu Agenor, eu vou ficar aqui até enquanto eu não ver maldade nenhuma, não fazer maldade nenhuma para ninguém. Porque no dia que eu ver, eu saio e levo meus filhos comigo. Não me interessa se eles precisam ou não de precisar ficar aqui. Mas, graças a Deus, até hoje eu estou aqui. E vendo o patriarcado das mulheres, eu vejo a luta que são com elas. Eu vejo a luta que é com a mãe Helenice de Oxum, já é uma senhora, mas ela ali, passa na brigas lá onde é o terreiro dela, que eu nem me lembro o nome daquele lugar. Vejo também como era a de mãe Jaciara Ribeiro, que também é outra matriarca, né? Que alguns de vocês conhecem a história dela. E aí eu fui vendo. E a luta com a coisa que é com os filhos na rua. E as estratégicas que nós temos para driblando esse povo é sempre fazendo cartas, se repudiando, tudo que a gente vê. Agora, com a Frente Nacional Macota Valdina, nós temos o ebó coletivo. Não é a que foi presa, que Oxóssi pegou ela
Oxóssi pegou ela, não deixou. Isso, exatamente, que foi colocado e a polícia ainda bateu nela e tudo, porém, Oxóssi não deixou. Acredite, quando nós fomos para a audiência dela, nós ganhamos, que ela ganhou essa audiência, e aí ela voltou. E aí, como a gente não podia fazer as algazarras, gritar de felicidade lá, a gente desceu, todo mundo desceu, né? E eu desci na frente com a primeira turma e ela veio. Quando eu estava de costas, eu senti que meu corpo estremeceu e subiu aquela energia assim em mim, e eu fiz assim, gente, o que foi? Quando eu olhei para trás, a porta do elevador abriu. Quando abriu, que ela saiu, Oxóssi. Foi Oxóssi que já veio. Com ela eu fiz, meu Deus, meu pai. Aí ele foi, me abraçou, eu abracei ele, e aí ele veio agradecer a todos nós pelo o que nós teria a fazer. O pessoal lá em cima, e os juízes e os advogados, os promotores, tudo vindo, toda hora levantava para ir olhar pela janela o que era que a gente estava fazendo lá embaixo, o que era que estava acontecendo lá embaixo, que estava se tocando, e eles olhavam assim e não entendiam que o que a gente estava fazendo era o ebó coletivo ali para todo mundo, e aí foi feita a audiência dela. Então, tudo que acontece lá agora, o povo liga logo para a gente e diz, será que não era necessário a gente fazer um ebó coletivo para que resolva esse problema? Entendeu? Então, lá o Abaeté, vocês sabem que está a maior guerra para poder tirar aquele tal daquele Monte Santo de lá, e também não deixar construírem as dunas, como também no São Bartolomeu, também a gente também já fizemos um lá também no São Bartolomeu, porque também queriam fechar aquilo ali, para coisa que no fundo é para poder construir esse prédio, né? Derrubar todo o verde que nós temos ali e construir. E isso nós não queremos deixar. Tudo que tem em confusão entra a rede de terreiro, algumas mulheres da rede de terreiro, e a rede de mulheres negras entra em ação. E aí chama a Macota Valdina, foi a Frente Nacional Macota Valdina, para ir resolver isso aí. E aí a gente entra em coisa. Você falando no matriarcado, quando eu entrei aqui, e que aí que eu vim entender que eu fui suspensa, que eu sou para ser EQED, eu vi a minha mudança e vi também a minha... Assim, eu botei logo na coisa, eu disse, poxa, eu não posso envergonhar o meu terreiro, a minha casa. Eu não posso envergonhar o meu pai. Então, para ir para os lugares, eu me arrumo, eu ando como ele sempre quis que a gente fosse. Impecável, para que ninguém chame a atenção. Ou seja, ele saiba logo aonde eu estou e aí diga, sua filha está aqui assim, assim, assim. Nunca, jamais. Eu sempre procuro me impor no meu lugar de mulher de terreiro. Eu sempre digo, eu sou EQED aqui dentro e sou EQED lá fora. Faço e aprendi aquilo que ele me disse. Uma vez eu disse a ele, eu disse, pai, quando eu chego nos terreiros, eu fico sem saber o meu lugar na da minha filha. Você precisa aprender o seu lugar na hierarquia aqui. Você sabe o seu aqui. Você briga pelo seu aqui. Aonde você for, nos outros, você não tem mesmo, porque você não sabe a idade. Eu disse, sim, senhor. E eu, quando eu chego, fico no meu cantinho onde me coloca. Se quiserem que eu vá para o xireu, que eu vou para... Então, tem mães que já me dizem, né? Não, seu lugar é aqui, a senhora é aqui na frente. Não, a senhora mais velha, pode tirar ele daí de dentro, e a senhora que tem que passar primeiro. Não, eu não estou na minha casa.
Eu sempre digo a ela, eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos outros, então tenho que respeitar. Não é porque ele é Abiã, ou ela é Abiã, é Iaô que eu vou... Não. Então, eu respeito muito esse lado de que eu chego nas casas dos outros, eu tenho que estar no meu... Aprendi que entrar em terreiro, nós temos que entrar pisando em ovos, né? A gente precisa saber o local da gente. Então, eu tenho muito o cuidado de que eu sempre vou e eu sempre represento. Eu faço questão de dizer, eu sou filha do Babalquê, sou Equede de Oiá, sou de Oiá, sou confirmada e tenho minhas obrigações na íntegra. Não tenho obrigações faltando, porque eu conheço muita gente que bota seus lá em cima, mas não tem uma obrigação paga. Entendeu? Eu sempre observo isso e observo as pessoas nas coisas, eu digo assim sempre, porque muita gente me diz, para que pagar obrigação? Já foi feito? Não, eu disse, mas não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que dar seguimento à nossa vida lá dentro. E é o que eu faço. Eu dei seguimento à minha vida. E minha vida mudou? Mudou. Hoje eu não sou mais aquela Conceição que entrou aqui com 3 crianças. E que tinha uma vida de trabalho, muito trabalho, para sustentar 3 filhos, depois botar os 3 na faculdade, botar para estudar para ser alguém na vida, como dizia o meu filho mais velho. E aí fui tendo e aprendendo aqui, ouvindo sempre as falas do meu pai boiadeiro, ouvindo as falas do meu pai Agenor, que eu gosto, talvez nem todo mundo goste de ouvir as falas dele, mas eu fico de casa ouvindo e em casa eu faço as minhas reflexões com as falas deles. E aí converso muito aqui com a minha filha, que com quem a gente discute em casa. Não, mas assim, a gente tem que ver isso, tem que rever, a gente tem que chamar ele, conversar, sempre assim, entendeu? Então, essa é a estratégia de uma mulher de terreiro. É uma vida cansativa, é uma vida que nós esqueçamos de candomblé, a gente tem que ter... Oh, meu Deus, tem um termo que meu pai sempre fala. Candomblé, quem é de candomblé tem que escolher para onde você tem que ir, né? Hoje, por exemplo, tinha o Olojá, lá em Salvador, aí eu fiz assim, Beca, o Olojá, nós vamos, né? Ela fez, não, porque dia 8 a gente tem terreiro. Eu fiz, não, menina, a gente ainda está no recesso, a gente não vai estar lá. E ela disse, manhã, tem uma coisa de Gabriela. Eu fiz, ai, meu Deus, tenho vontade de esganar essa Gabriela. Botou justamente dia 8, dia do Olojá. Eu guardei isso, velho. Aí eu fiz assim, Exu, coisa que eu amo, está na feira. Hoje eu estaria na feira com Exu e estaria também com o meu bisavô Lomanto, né? É o pai de meu pai, então ia estar lá, mas tudo bem, como se diz, a gente tem escolha. E aqui dentro... Agora, a senhora veja que interessante. Esse encontro hoje, a gente tinha marcado para o dia 1º de março e dia 2, né? Só que depois, meu pai, chegamos à conclusão de que era carnaval. E aí eu resolvi mudar a data. Eu quis deixar justamente o dia 8 livre, porque eu imaginei que o Olojá seria no dia 8, e como geralmente a gente cobre, né, que a gente é parceiro, eu disse, não, vou deixar o dia 8 livre para a gente conseguir. Só que aí coincidiu da gente trocar a data. Mas Exu é tão mágico que hoje é um dia sobre ele. Tanto aqui também, quanto lá. Então, assim, para a gente valeu a pena, porque estamos aqui nesse ajô, né? Entre todos nós. Foi o que meu pai, na fala de meu pai, eu estava ali sentada, olhando para meu pai e falando. Eu disse, mas Exu, você apronta mesmo em cima da gente, né?
hoje, já lá em Salvador, eu queria tanto estar lá, mas olha o que você fez. Eu aqui, ouvindo o que meu pai está cantando, para mim, está sendo também riquíssimo para mim. Entendeu? Está sendo valioso. Eu tenho uma coisa comigo. Quando eu acordo de manhã, ela diz assim: eu não consigo fazer isso que você faz. Eu chego na janela para tomar benção a Exu. Eu tomo a benção a ele, agradeço. Agradeço a Deus por eu ter acordado, por eu estar ali viva, estar conversando com eles. E quando eu desço, aí que eu salvo a porta. Mas eu tenho essa comigo. Eu acordo de manhã primeiro para saudar ele. Eu digo sempre a ele: valeu, viu? Dormi, acordei à noite, mas foi muito bom. Gostei. E sempre assim, com as mulheres, nós sempre temos essas lutas e vamos sempre estar nessa luta, nessa briga, nessa coisa política. Porque não tem como a gente se safar. A gente briga de um lado, reclama, faz ali, passa um tempinho, melhora, daqui a pouco volta tudo, a gente descobre. Mas não sei quem está com um terreiro assim. E aí a luta é grande. E agora, com esse povo evangélico que passa. Ele, lá na minha casa, lá onde eu moro, no meu bairro, a maioria das pessoas, dos moradores, são evangélicos. Tanto que é assim, é uma igreja uma próxima da outra. Entendeu? Só quem é de candomblé lá dentro e que nunca baixou a cabeça para esconder que não somos nós. Eu nunca escondi que eu sou de candomblé. Eu saio, eu boto minhas contas, eu boto meu ojá. Se eu tiver que despachar, eu boto. No dia que eu dei o bori aqui, botei meus contregum, saí sim de contregum, entendeu? Saio e mostro. Mas eu, de vez em quando, encontro um ebózinho de coisa, e eu digo, um bairro é de evangélico, mas sempre tem os ebós aqui, ó. E aí não foi Conceição e nem Rebeca que colocou, não. Viu? Vejo os padês jogados lá. E não foi Conceição e Rebeca que foi lá naquela porta jogar padê, nem fazer nada, não. Mas todo mundo é evangélico. Reclamam, brigam, porque a gente despacha a porta lá onde eu moro. Antes, porque a gente despachava Exu lá no portão, aí a gente jogava na rua. Porque até na rua querem mandar, né? Eu sei que quem manda é a prefeitura, mas até na rua querem mandar. Então, a gente parou de dar o padê, e aí a gente já faz de outra forma, que ninguém nunca viu. Eu digo, agora levante 3 horas da manhã e venha ver o que eu estou fazendo. Só quem sabe é Exu. Exatamente as minhas estratégias. Quase sofro, porque boto o banquinho para subir, para ir para a janela, passo o maior sufoco. É o banquinho, e vou lá e faço. E ninguém vê e ninguém sabe. Entendeu? Aí, dia de sexta-feira, eu tenho um costume também de arriar sempre o ebô para Oxalá. E aí, como eu cozinho milho quinta-feira à noite, eu deixo o omieró para ela despachar a porta de manhã. Aí o povo agora nem inventou que eu estou jogando um mingau na porta. Problema de quem faz. Aí essa daqui é amanhã, mas eu tenho medo da pessoa passar e cair. Problema que caia. Estou aí, não estou nem aí. Aí eu disse a ela, jogue no lugar onde tem a grama, que aí não fica. Aí joga no lugar onde tem a grama, a mulher vai falar. Tenha paciência. Eu disse, não vou deixar de despachar só porque ela quer, não. Vai continuar assim. Aí, quando ela diz, eu vou levar, jogue na planta. Jogue lá, mas jogue. Meu pai esteve lá e meu pai viu. Eu disse a meu pai, peraí, pai, primeiro eu tenho que despachar a porta para o senhor sair. E eu despacho, entendeu? Quem quiser reclamar, que reclame, eu não estou nem aí, mas eu vou continuar, porque eu sou mulher, eu sou filha de Oiá, não sou qualquer mulher que abaixa a cabeça para ninguém.
E lá no condomínio, todo mundo me respeita, todo mundo tem medo. Eu estava dizendo a ela essa semana, eu não pego o condomínio para tomar conta, que no instante todo mundo ia botar tudo no lugar, porque eu já não tenho mais paciência para ficar assim. E eu não vou deixar meu terreiro de vir para terreiro, de vir para lugares, de sair para minhas militâncias, entendeu? Por causa de condomínio, não. Eu vou continuar na minha... Mas se eu pegasse, eu iria botar todos ali no lugar, entendeu? Porque tem uns evangélicos que querem botar banca em cima, mas em cima de mim não bota banca, não. Tá bom, meu amor. Obrigada. A senhora trouxe falas muito importantes e eu queria pegar esse gancho para a gente falar sobre essa questão da rede de apoio, né? A senhora falou que tem sido realizados ebós coletivos, inclusive nessa situação de Mãe Bernadette, eu acompanhei um pouco, eu vi a filha dela lá, né, divulgando algumas questões e a luta que foi, né, ao longo desses anos para conseguir justiça dentro dessa situação. E aí... a senhora traz essa questão da rede de apoio. Então, eu pergunto, qual a importância dessa rede, mas trazendo... Pode ser a senhora também a responder, mas trazendo esse foco aqui, para dentro do nosso espaço, né? A gente sabe que candomblé não se faz sozinho, a gente sabe toda a dificuldade que meu pai tem em resolver questões, em organizar desde a parte administrativa, né? E que ele deixa tudo muito claro para as pessoas. A forma que é organizada, o que é que tem, o que é que não tem. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que conta de água é cara, que conta de luz é cara, que a alimentação, principalmente, é cara. E a organização disso também é uma estratégia. Então, eu queria falar um pouco sobre essa parte da rede de apoio. Porque, às vezes, a gente está aqui, né? E uma pessoa está passando por uma situação... Mas, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo ali, o porquê da pessoa está triste, o porquê está mais afastado, o porquê está em silêncio. Então, eu quero trazer essa dinâmica para saber o que a senhora pensa desse quesito de rede de apoio dentro do espaço de terreiro. Posso responder? Tanão falou em várias camadas, né? Na realidade, esse tema ele traz várias camadas. E aí... Quando meu pai mesmo, quando ele fala que ele é o primeiro a acordar e é o último, né, a se deitar, descansar seu corpo, muitas vezes ele descansa com 2, 3 horas de relógio e acordar um pouco mais antes para deixar café da manhã. Hoje, em fala com ele, de hoje de manhã, eu disse a ele que eu passei a valorizar mais isso quando eu vivenciei um outro terreiro, que a senhora sabe, né? Que não quero falar mal não, viu, gente? Mas é porque eu considero outros terreiros nosso povo também. Então, eu estou falando do meu povo. E aí eu disse a ele, eu valorizo. Mas sabe por que eu valorizo? Porque eu vivenciei outro terreiro. Eu acordei 4 horas da manhã para ir trabalhar sem um copo de café no estômago. A água eu tomei porque era da minha garrafa. Então, assim, é importante a gente fazer... a rede de apoio, que são os cargos, né, que são as EQEDs, os ogães, os iaôs, abiães, ajudando, auxiliando a ele na cozinha. E quando a gente vê uma irmã triste, mas a gente sabe como é a nossa irmã, né? Tem irmãs que são tão transparentes no seu jeito de ser, no seu dia a dia, tão sorridente. E aí, de repente, você vê que aquela irmã não está sorrindo, aquele irmão não está sorrindo. Né? Cabe a nós ter um pouco de empatia, um pouco de atenção e perguntar: ô irmão, foi que houve? Por que você está assim, está assado? Né? Por que não está sorrindo? Tipo, aqui tem algumas pessoas que eu consigo perceber. Né? Às vezes, o jeito como se comporta, né? O corpo ele fala mais que a boca. Então, eu observo. Eu sei quando meu pai está triste, quando meu pai está alegre, quando ele está estressado. A gente já sabe quando ele está estressado, que a sobrancelha sobe. Mas quando ele está alegre, os olhos dele brilham. Né? Os olhos de meu pai, os olhos grandes de coruja, brilham. Ele sorri mais quando ele está alegre. Né? E eu observo isso até quando ele está no Ifá. Eu já observo. Eu observo quando meu pai ele entra com uma postura e sai com outra. Eu observo quando ele sai, ele entra feliz e sai um pouco triste, a depender da última pessoa que ele jogar. Né? O andar dele muda, o corpo dele
às vezes fica um pouco assim, ele fica curvado, e observa quando ele sai alegre, né, sorridente, o sorriso vem aqui, os olhos dele brilham. Então, assim, tem alguns irmãos que são assim também, né? Eu consigo perceber. E aí teve uma situação com uma irmã aqui, que eu perguntei a ela o que foi que houve e tal, ela falou, eu disse, irmã, não fica assim não. E hoje a gente falando sobre abraço, que às vezes, gente, um abraço cura o outro. Às vezes você não precisa dizer nada. Você só em abraçar, você já começa a respirar melhor. Você sente o ocã, né? O coração é um órgão que ele fala muito. E se você abraçar o outro e sentir os batimentos cardíacos, né, você vai perceber se ele está feliz ou se ele está triste. Se ele estiver triste, as lágrimas automaticamente caem, né? Então, assim, é uma questão de você ter a percepção com o outro irmão, né? E muitas vezes, que não sei o quê, não é comigo, não é que não sei o quê. Não, gente, a gente tem que parar de ser assim. Aquela coisa, eu comecei a minha fala falando, bora descolonizar nossa mente, porque nos mataram por dentro, nos fizeram entender que nós não temos essência, nós temos. Né? Nós temos respeito, carinho, amor, a gente tem todos os sentimentos. Eu acabei de dizer o quê na fala no encerramento da fala de meu pai? Que Exu é todas as nossas emoções. Né? Então, um abraço, sentir a quentura do outro. Ontem mesmo, quando eu cheguei, que eu tomei meu banho, que eu abracei a Ebome Janaína, eu disse, nossa, que corpo quente. Aí eu abracei mais um pouquinho, eu fiz, Ave Maria, que corpo quente. Então, você sente a quentura do outro, o carinho um pelo outro. Né? Quando você toma a benção, ótimo. Oxalá nos abençoe. Que você está, minha filha? Quanto tempo eu não lhe vejo, minha irmã, tal. Então, isso é uma rede de... você ajudar o outro e acaba sendo uma rede de apoio. Né? Quando o irmão dizia aqui, eu chego aqui no meu terreiro para me energizar, porque a vida lá fora, a gente sabe como é. É uma selva, uma luta cotidianamente. Né? Então, a gente chega aqui no terreiro, na sessão de meu pai boiadeiro, você sai com um cansaço físico, que é o normal do ser humano, mas a sua energia espiritual, o seu canta em paz, porque você ajudou o outro, você fez um ebó no outro, né? Você jogou um obinho, uma lubaça que ela afiou. Olha a resposta do sagrado. Né? E isso é cativante, isso é você ter a sua energia e ter a certeza que você tem axé para passar para o outro. Né? Quando meu pai boiadeiro mesmo me deu aquele meu amigo Luiz Gonzaga, quando ele me deu Luiz para eu ser a mãe pequena dele, ele me disse, passe seu axé de mãe para ele. Ele já falou isso com outras pessoas também, com outras EQED, passe seu axé de mãe. Então, é a certeza de que a casa que você foi iniciada, é a certeza de que as mãos que ele iniciou, é que você tem a certeza que você tem axé para ajudar seu irmão também. Obrigada. Bem, gente, eu sou... Esse é meu pai, esse é meu mais velho, esse é meu amigo. Eu sou orquídea, né? Eu fui iniciada com 60 anos, né? Eu acho que meu papel aqui no Babalquê é acolher. Quando as pessoas chegam, a maioria que são desconhecidas, entendeu? Eu me sinto à vontade quando eu consigo me juntar a elas. Só essa menina que eu não consegui. Né? Eu consigo, gente, conversar com elas, entendeu? Para elas se sentir à vontade. Porque a maioria, eu vejo assim, a maioria das pessoas daqui, a maioria que eu estou dizendo, né? Eu também nem sei. Olha, fica olhando assim, como se fosse uma pessoa estranha. Eu tento interagir com essa pessoa, né? E colocar ela mais à vontade, entendeu? Não sei se eu consigo, mas é o que eu penso, que eu conversando com ela, elas procuram interagir mais. E eu falo da situação delas com as outras pessoas. A gente não conhece, mas se a gente não conversar, a gente não vai saber a pessoa que é, né? Como eu disse, eu fui feita com 60 anos. Eu me sinto, eu sou uma pessoa, eu fui beneficiada
pela estadia, pela a pessoa que me trouxe, né, que foi minha irmã, e eu me sinto que eu me sinto outra pessoa, entendeu? Da que eu entrei para o que eu estou agora. Não sei grandes coisas, mas o que eu sei serve para mim e serve para o meu ao redor. Essa é a minha família. Eu acho que aqui a gente já pode finalizar. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação das senhoras, né, de ter aceitado participar desse debate. Quero agradecer novamente ao senhor, meu pai, por ter permitido que a gente pudesse realizar esse projeto aqui hoje, essa abertura, né, do Ocandudu. A gente vai até o dia 29, vamos dia 15, 22 e 29 de março, os próximos 3 finais de semana. Agindo nesse mesmo ciclo, né, somente para as comunidades de axé, a priori, porque a gente ainda não teve como expandir da forma que a gente gostaria, mas a gente está percebendo que é um projeto que é feito por muitos braços, né? Eu digo que é um projeto que foi Exu que me deu inspiração, porque eu sentei no computador e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que vá fazer a diferença de alguma forma, alguma coisa diferente, porque eu não aguento mais eu mesmo. Eu preciso comunicar de uma forma coerente para que as pessoas entendam o que de fato é o candomblé. O que a gente vive não tem como a gente passar, porque a vivência é individual. Mas as pessoas precisam entender o que é a nossa religião, o que são os orixás, qual é o contexto que a gente vive, e as nuances. Porque ontem eu até conversei com meu pai que, para mim, o candomblé não é só a gente ficar fazendo vida de orixá postando na internet. Eu, particularmente, não gosto. Também não. Eu acho que se a pessoa quer viver, quer sentir o sagrado, a pessoa precisa ir até ali. Então, quando alguém questiona assim, porque não tem foto do seu santo? Não, você quer ver meu santo, você vai ter que ir no meu terreiro um dia que tiver alguma coisa para você presenciar, porque Oiá é uma deusa. Oiá não sou eu. Então, assim, é importante que as pessoas saibam reverenciar. E, para mim, foi importante criar esse projeto, ter toda essa dinâmica, porque tomou uma proporção muito maior do que eu esperava. Inicialmente, era um projeto que era para valorizar as abás, para mostrar a importância dessas senhoras também dentro do espaço de terreiro, porque eu via que faltava, né, um pouco do valor a elas. Comecei entrevistando em abás, entrevistei a senhora. Até minha mãe Majapô também cheguei a entrevistar, dentre outras pessoas. E eu vi que eu precisava ir por outros caminhos. E começamos a fazer coberturas. E agora a gente está nesse ciclo de roda de conversas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui, a equipe, a todo mundo que se dispôs a participar junto conosco. A gente continua na próxima semana no Ilê Axé Babá Omoiculadê. E é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, a bênção de todos, a bênção de meu pai, a bênção de todos. E gratidão pela presença de cada um, de cada uma aqui no Ilê Axé Babá nessa manhã.